Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, dia 24 de janeiro, Dia Nacional dos Aposentados. Então deixo minha saudação, meu abraço fraterno para todas e todos os aposentados do nosso país. Em 2020, fazendo aqui uma reflexão sobre a população mundial era de cerca de 7,5 bilhões de pessoas. Existe uma previsão da ONU de que daqui a 30 anos chegue a mais de 9 bilhões e de que em 2100 alcance o número de 11 bilhões. As maiores taxas de crescimento demográfico encontram-se na Ásia, na África e na América Latina, onde existem os países mais empobrecidos. É uma tendência da dinâmica populacional, o envelhecimento, uma tendência irreversível, e o Brasil também não fica fora disso. Mas antes é importante lembrar que em 2018, pela primeira vez, o número de pessoas no mundo acima de 65 anos superou o número de pessoas com até 5 anos de idade. Tá? E também existe um outro estudo da ONU em que prevê de que em 2050 nós teremos na população mundial um número de idosos superior ao número de jovens. E o Brasil, igualmente, também não ficaria fora dessa nova realidade. Então, atualmente, a população no Brasil com acima de 60 anos está em torno de 28 milhões de pessoas, cerca de 13% da população. Aí eu trago aqui uns gráficos para mostrar para vocês. Esse aqui é de 1980, vocês observem que é bem triangular, e esse é de 2020 e esse é uma projeção para 2050. Então, no topo da pirâmide, né, está sempre a população mais idosa, no centro a população adulta e na base a população mais jovem. Então, na medida de 1980 a 2020 possivelmente 2050, você tem uma modificação do formato, aqui bem triangular, e aqui vai se alargando um pouco mais, e aqui a projeção para 2050 é que já seja praticamente um retângulo. Mas a gente teve uma conquista brasileira, que foi em 2003, no governo Lula, a assinatura do Estatuto do Idoso, que é um documento que serve de parâmetro para políticas públicas que possam aumentar a qualidade de vida das pessoas de mais idade, mais de 60 anos de idade, e também que lhe assegurem direitos, vários, né? Direito a transporte, à saúde, à educação, uma série de direitos que devem ser preservados. E a gente, cabe aqui também uma reflexão sobre envelhecimento, juventude, que muito se debate, é importante num país como o nosso. Então a gente observa que o século XX, o século passado, foi um século em que houve duas grandes guerras, revoluções e transformações culturais irreversíveis. E uma delas, muito importante, que foi a valorização e o culto à juventude. A gente teve um incremento do cinema, que era um entretenimento de massa e que atraiu muita gente na primeira metade do século, muitos jovens, davam um ambiente, uma dimensão futurista de progresso. E a gente vai ter também, em cerca de 1944, a criação do termo teenager, que é adolescente, que os Estados Unidos vai começar a olhar para esse segmento da população ali por volta entre 14 e 18 anos, seria a definição do adolescente, como um consumidor em potencial que até então não era visto. E aí, quando a gente tem esse pós-guerra, que os Estados Unidos sai como grande vencedor, a gente também tem ali uma Europa devastada, e isso vai facilitar a ampliação desse universo cultural norte-americano em volta da juventude. E a gente tem uma frase muito interessante, que é: a América costumava ser o lugar da juventude na imaginação de todos. A América tinha teenagers e o resto do mundo só pessoas.
Essa frase é do John Lennon. O John Lennon dos Beatles foi dita em 1966. John Lennon, que nasceu em 1940. Então, os anos 60, vale lembrar, né, que é a década marcada pelo rompimento da juventude dos anos 60, que busca protagonismo político e cultural. É a juventude que nasce nos anos 40. O Lennon nasce em 40, quando Londres está sendo bombardeada pela Força Aérea Alemã. Então, essa juventude dos anos 60 vai trazer uma radicalidade que até então não existia no mundo, né? Tanto que vão surgir frases como o melhor momento do mundo, o melhor lugar do mundo é aqui agora, que seria um grafite do Maio francês. Então a gente também vai ter em 69 o grande Woodstock. Então são símbolos desse culto da juventude, mas que estão lá no século XX, ou seja, estão lá no passado. E a gente que está no Brasil, é interessante que soa quase que um xingamento falar em envelhecimento hoje, mas a gente tem que lembrar que o século XXI é o século da busca pela melhor qualidade de vida, e uma das consequências da melhor qualidade de vida é o aumento da expectativa de vida. Então a gente tem que começar a trabalhar com esses conceitos, já que no momento se fala tanto em diversidade de raças, etnias, gênero, inclusão de pessoas com deficiência. A gente tem que também cuidar desse novo tipo de preconceito que surge, que é o etarismo, que seria uma discriminação pela questão da idade, geralmente atingindo as pessoas de uma idade mais avançada, né? Então, porque o futuro, o presente e o futuro são o envelhecimento, a gente não tem para onde fugir, e envelhecimento esse com qualidade de vida. Então é um conceito ainda novo no Brasil, ainda existe muito dessa ideia cultural da valorização da juventude. Então, finalizando, eu lembraria aquele conselho que o grande dramaturgo Nelson Rodrigues deu quando lhe perguntaram: Nelson, o que você diria aos jovens? E o Nelson, diante da sua sabedoria, diz: envelheçam, envelheçam.